Viralizado em todas as plataformas, mas com uma reputação cada vez mais negativa. Isso tudo que tá acontecendo não é à toa, né, Pastor Mirim? Agora, depois de enganar pessoas, prometer milagres e lucrar com a fé alheia, malandramente vem com uma nota pública tentando inverter tudo. Uma notinha tendenciosa criada com o único intuito de vitimizar o mini pastor e intimidar quem está expondo a verdade. Tentativa clara de manipular a opinião pública. Deixa eu puxar sua ficha aqui rapidinho, Miguel. Você nasceu surdo e mudo, mas foi curado por Deus no dia do seu aniversário de 3 anos? Olha, isso foi um verdadeiro milagre, não é mesmo? Seu nome é Miguel Oliveira, você tem 15 anos, hoje é um missionário e por onde quer que você vá, milagres acontecem. Agora eu tô curioso, Miguel, o que você já fez? Dentre os seus feitos estão profetizar um lago a fim de abençoá-lo com peixes, curar doenças e até mesmo falar com Deus? Miguel, cuidado com as palavras porque papai do céu tá vendo. Agora você que está me ouvindo pode estar pensando o seguinte: esse moleque é um mentiroso, um sem vergonha, ou talvez esse garoto realmente consegue fazer isso? Até porque são duas alternativas comuns. Mas o que eu vou te contar agora é uma história que, segundo Miguel, é 100% verídica. Em uma das primeiras pregações que nosso pastor Mirim realizou, as pessoas da igreja onde ele pregava não botaram fé no garoto. Ninguém acreditou que ele poderia ser um pregador tão bom com uma idade tão baixa como ele tinha na época. Por isso, várias pessoas da igreja, incluindo o pastor, o desmereceram. Mas do mesmo jeito, esse pastor que desmereceu Miguel resolveu deixar o menino pregar para ver no que isso daria. Quando Miguel subiu no palco, ele disse que Deus gritou em sua alma dizendo que ele iria conseguir. Daí o Miguel começou a pregar. A energia que conectou naquela igreja foi jamais vista e no meio da pregação de Miguel, desceu uma glória tão grande na igreja que um homem que estava 2 anos sem andar, porque tinha quebrado 4 ossos na perna, largou as muletas e saiu correndo pela igreja. Porque desceu uma glória tão grande, um homem que estava 2 anos sem andar, quebrou 4 ossos da perna, ele soltou as muletas pros 2 lados do corredor da igreja e saiu correndo. E ainda tem mais. Recentemente, uma mulher com câncer foi até uma igreja onde o pastor Mirim realizava mais uma de suas pregações. E lá, o poderoso pastorzinho resolveu fazer outro de seus milagres. Ele tentou curar o câncer. Na pregação, o Miguel afirmou que Deus iria curar o câncer, pneumonia e a leucemia da mulher. Naquele momento, a igreja estava indo à loucura, pessoas aplaudindo, a mulher com câncer estava emocionada. Todas as pessoas ali presentes realmente acreditavam naquele menino. E o que aconteceu após esse culto? Um milagre? O câncer da mulher não melhorou. Quando ele disse que ele curou, né? Porque ele não curou nada, ele não cura nada. Quem cura é Deus e a nossa fé. Tudo que o nosso missionário divino disse foi mentira. Desde o início, eu já sabia que toda essa situação que o Miguel estava aprontando era uma baita de uma encenação. São histórias muito sensacionalistas e extravagantes, mas existiram pessoas que acreditaram nele e o Miguel traiu a confiança desse pessoal. É comum as pessoas se dirigirem até a igreja quando estão passando por situações difíceis ou quando estão confusas. Afinal, elas só estão procurando uma orientação. E dentro desse contexto, as pessoas que vão até a igreja geralmente estão em uma situação vulnerável e por conta disso, elas estão mais propensas a acreditar em algo. É triste pensar que existem pessoas nesse mundo que só pensam em si e estão ali na igreja justamente para tirar proveito dessas pessoas inocentes. O Miguel aparece constantemente afirmando fazer milagres, se autoproclamando um profeta. Minha boca que eu sou profeta, minha boca que eu sou profeta. Você se considera um profeta verdadeiro? Com certeza. Um profeta na Bíblia era uma pessoa escolhida por Deus para falar em seu nome. Os profetas também anunciavam promessas, ensinavam a verdade e às vezes revelavam o que ia acontecer no futuro. Agora eu te pergunto, Miguel, se você é um profeta e diz a verdade, por que o câncer daquela mulher não melhorou? Como um profeta, as tuas palavras não são a voz de Deus? E Deus está dizendo assim: corre e abraça ela, porque eu tô vendo em cima dela cura. Quando você abraçar, tem cura pra você. Vai lá, quem pode levantar a mão? O questionamento, por que o Miguel faz isso? A resposta é bem simples, La Plata. Você vai pegar esse pix que você vai fazer agora, um propósito de R$100. Você vai fazer e quem for fazendo, sai da live e já faz agora. E já comenta aqui, eu vou fazer.
Eu tô no propósito. Se você tá no propósito, faz um Pix de R$1.000. No final é sempre isso, sempre o dinheiro. Enquanto lágrimas caem dos olhos de quem acredita, tem gente sorrindo atrás do púlpito com a conta bancária cheia, né, Miguel? Milagres que não se confirmam, profecias que falham e no fim da live o número do Pix. Essa é a fé vendida em 2025, um espetáculo disfarçado de culto. Um garoto no palco, uma multidão hipnotizada e um enredo pronto, sofrimento, promessa de cura e recompensa divina. O interessante dessa história é que realmente acontece um milagre. O único e verdadeiro milagre que acontece é ver tanto dinheiro sair da mão de gente desesperada indo parar no bolso de quem mente olhando no fundo de seus olhos. E se engana quem acha que isso aqui é só sobre um menino. Isso é sobre a fé sendo usada como ferramenta de manipulação. É sobre o desespero sendo explorado por quem, como Miguel, aprendeu que com uma Bíblia debaixo do braço dá pra lucrar muito. Entendam que o show de ilusão do Pastor Mirim está apenas começando, senhoras e senhores. Mas hoje, a pessoa que está disposta a pregar a verdade sou eu. O Miguel cresceu no Instagram fazendo as presepadas que te mostrei anteriormente, mas bem antes de ganhar os holofotes já existiam pessoas que desconfiavam dele. O Miguel foi convidado para vários podcasts no Brasil para falar sobre si, mas em um em específico, um cara conseguiu estressá-lo muito e esse foi o James. Nesse episódio, onde essas coisas aconteceram, era para os convidados terem uma conversa normal, mas como o James fez alguns questionamentos diferentes do padrão, o Miguel se sentiu ameaçado e ele começou a ficar alterado no podcast. No final, o que era para ser uma conversa se tornou um debate. No trecho que eu vou te mostrar, o James está dando o seu ponto de vista sobre a filmagem dentro das igrejas. Olha só o que o Miguel vai responder perante o ponto do James. Me tira uma dúvida, agora eu fiquei com uma dúvida bem crucial. A profecia é pra quem? Pra igreja, não é? Pro corpo de Cristo. Pra igreja ou pro membro do corpo, hein? Não é isso? Então não deveria ser de portas fechadas o culto e parar de filmar o culto? Pra dar ibope? Porque quem tá fora da igreja não precisa ver isso. Se é pro corpo, pra edificar o corpo, tem que ficar no corpo. Essa palhaçada de ficar gravando, querendo ibope, não tá colando. Se é pro corpo, tem que edificar o corpo. E quem tá fora do corpo não tá edificando nada. José Wellington, tá trazendo palhaçada. Nosso presente aí da Belém. Quem não entende, não entende. Pastor José Wellington Bezerra da Costa, tira as câmeras da igreja do Ministério de Belém. Bispo Samuel Ferreira, tira as câmeras da Assembleia de Deus do Ministério Madureira do Adebrais. Porque o nosso irmão Jaibes de Curitiba tá pedindo pra tirar, tá bom? É sério isso? Percebeu o que aconteceu aqui? Na fala do James, ele quis dizer que as pessoas deveriam tirar as câmeras das igrejas se o motivo da filmagem for para ganhar ibope na internet. Nesse trecho, James está se referindo ao Of the King the Power e outras coisas que o pastor Mirim e outros pastores fazem, porque as consequências dessas ações são as que as pessoas vão ter a visão de que as igrejas são ridículas, e isso é verdade. Além de ser verdade, é um excelente ponto a se levantar. Mas ao invés do Miguel responder a dúvida do James de forma decente, ele preferiu pilantramente dar uma lacrada em pleno podcast. Por mim eu tiraria. Eu não posso chegar a me afrontar todos esse povo. Mas se esse povo tiver consciência do que é Deus e o Espírito Santo, essa palhaçada de câmera vai acabar e vai voltar nossos cultos ser original. Porque quando tava de porta fechada, sem câmera, sem ninguém gravando, muitos mover de Deus acontecia lá dentro. Quem queria ver, chegava pra dentro. Passava gente por fora e entrava pra dentro. E não tinha essa zombaria. Eu já vi muita gente ser preso por causa de câmera de segurança. Eu já vi muita gente ser curada pela internet. E muita gente não pode ir pro culto por outros motivos. Então, quando um culto é transmitido pelo YouTube, não é por causa de ibope. É porque tem alguém na rede social que precisa, assim, o quê? Ser alcançado. Então derruba esse podcast aqui, ó. Então, pode derruba ser esse podcast, faz seminário na igreja. É verdade que a transmissão de um culto é feita normalmente com o objetivo de alcançar as pessoas que não têm a oportunidade de se locomover até o local de forma presencial. Mas, Miguel, o que você quer fazer com esse alcance não é o que você diz. As suas verdadeiras intenções por trás dessas filmagens estão mascaradas e eu vou desmascarar. Mas para fazer isso, eu preciso abordar um outro ponto primeiro. Vamos visitar o Instagram do Miguel. Segundo o pastorzinho, suas filmagens na igreja não são para ganhar ibope, longe disso. Mas olhando o Instagram dele, a gente percebe a seguinte estratégia que ele usa para engajar o seu perfil. O Miguel faz aqueles vídeos polêmicos que você já conhece e eles bombam muito. Mas por que será que isso acontece? É simples, as pessoas ficam indignadas com o que o Miguel faz e quando isso acontece, elas interagem com o vídeo e ele ganha alcance. Isso acontece porque, falando bem ou mal, tanto faz, o algoritmo só quer saber se as pessoas estão engajando com o conteúdo, mesmo que seja de forma negativa.
Além disso, todos esses vídeos do Miguel vêm acompanhados de músicas emocionais e legendinhas para prender o máximo de atenção possível do público, gerando mais retenção e, consequentemente, fazendo com que o vídeo seja mais divulgado pela plataforma. E agora eu levanto mais uma questão. Por que será que o Miguel posta milhares de vídeos nesse estilo no Instagram? Essa é a estratégia que o Miguel usa para crescer. Ele viralizou em menos de um ano só fazendo isso. É por conta disso que eu afirmo que você, Miguel, faz essas gravações para ganhar ibope sim. Não vem com esse papinho murcho pra cima de mim que não vai colar não. E ainda tem mais. O Miguel não faz vídeos ou lives com o intuito de alcançar os fiéis e espalhar a palavra como ele sempre diz. Ele faz isso para encher o rabo de dinheiro. Como o Miguel é um missionário, ele viaja constantemente pregando e ensinando em diversos lugares. E recentemente, vários pastores e missionários foram conversar com a assessoria do Miguel para ver quanto o Miguel está cobrando por pregação. E eles descobriram que se alguém quiser trazer o Miguel até sua igreja, essa pessoa vai ter que desembolsar de R$2.500 a R$3.000. Sim, você não ouviu errado, são 2 salários mínimos. Isso fora o dinheiro das despesas, de transporte, da alimentação e hospedagem que também terão que ser pagas. Eu entrei em contato, aí eu perguntei pra ele, meu irmão, quanto é que o profeta aí cobra pra trazer ele aqui na minha igreja, tá? Quanto é que ele cobra? Meus irmãos, e a forma como esse empresário me recebeu, eu tive 100% de certeza que não se tratava de uma coisa de Deus. Porque veja bem, começou logo com a exigência, né? Não, hoje ele tá cobrando das igrejas de R$2.500 a R$3.000 por pregação. As exigências foram essas aqui, olha, até notei aqui pra vocês. Passagem aérea, alimentação, hotel, tá? Hotel pra ele e pra outra pessoa e de R$2.500 a R$3.000. Aí eu perguntei pra ele, e se a gente abençoar ele com 300 conto, ele aceita? Meu irmão, não me responderam mais. E quanto mais o Miguel cresce como figura pública, mais dinheiro ele ganha, porque ele vai ser chamado com mais frequência para pregar em outras igrejas. No podcast do Bambam, o Miguel disse que recebe de 15 a 30 convites desse por dia, só para você ter uma ideia. São igrejas que te chamam, como que é? Só pra galera entender. Sim, são igrejas que me chamam, Pra ir lá passar a palavra de Deus, é Sim, isso? eu recebo de 15 a 30 convites por dia. Muito, não tem como você dar conta de É tudo muita isso, coisa. Né? Por dia pra poder pregar a palavra. Sim. E onde eu consigo ir, eu vou. Por exemplo, agora no final do mês estou indo pro Maranhão. Eu já te mostrei o Miguel pedindo Pix em uma live, agora eu vou te mostrar um pequeno trecho de uma filmagem que fizeram, onde o Miguel ficou 40 minutos tentando convencer alguém da plateia a dar R$1.000 pra ele. Eu tô insistindo. A Bíblia diz, aquilo que pode você não faz, até o que ele quer será tomado. E eu não prego ameaça, mas nunca diga não ao Espírito Santo de Deus. Eu poderia fazer porque eu não faço. 1, 2, 3. Ok? Não? Vou achar que o altar não passa vergonha. Quem vai passar vergonha hoje é o diabo. O James falou agora há pouco que na época em que as pessoas não filmavam nas igrejas, muitas pessoas novas procuravam ir pro culto e que não tinha essa zombaria toda sobre a igreja. Sobre isso, eu não acho que as pessoas estão zombando da igreja em si, as pessoas estão, na verdade, sacaneando o Miguel. Porque o que esse garoto faz é um absurdo, tanto que a quantidade de vídeos que eu vi de pessoas zoando o Miguel no Instagram não está escrito. É lógico que sempre tem alguns gatos pingados por aí, mas eles não são a maioria. Faz seminário na igreja. O culto até aceita. Faz seminário na igreja, irmão. Mas por que pegar a hora da revelação, do momento da revelação? The King the Fire. Pô, então transmitiu o culto inteiro, não a parte, por favor. Então, mas o irmão não brincadeira. sabe. Então, mas o irmão não sabe aqui, ó. Eu vou ter que mostrar porque. Então você acha que o Ibope, de uma certa forma, as filmagens, está atrapalhando com... Lógico, varão. Lógico. Então eu faz tava o falando seguinte. com a minha amiga hoje. Tava eu, ela, a católica, e uma umbandista, com todo o respeito, que a gente respeita todas as religiões. E a gente chegou num contexto que ela pegou também e falou. Lá na Umbanda tá gravando coisa que não é pra gravar. Na Aqui, católica tá gravando coisa Olha isso que aqui. não é pra gravar. E no Evangelho isso também aqui. tá fazendo a mesma coisa. Isso é no Esse aqui YouTube? É no esse aqui YouTube? Esse aqui é o culto que eu falo, The King the Power, ó. 1h22 de palavra, de revelação, e por aí vai. Cortaram o The King the Power. Aí eu te pergunto, se não tivesse gravado, não tinha The King the Power. Segundo Miguel, o culto do The King The Power tinha 1h30 de palavra, mas as pessoas chegaram e cortaram só a parte do The King The Power, postaram nas redes sociais e por isso surgiram esses clipes, e isso é mentira. Isso foi uma manipulação do Miguel. No Instagram do Mini Pastor tem uma enxurrada de cortes dos cultos que ele faz, e descendo no perfil dele, nós vemos vários. Eu acho impressionante ver que o Miguel acha que as pessoas são realmente burras. Na cabeça do Miguel, ele realmente acredita que ele é super inteligente
gente e está acima de todos. É um absurdo isso. Agora, vamos entrar na lore do Fábio Santos, que é o dono desse podcast onde eles estão conversando, e o trecho que eu vou levantar é o que ele argumenta contra o James. Só que antes de qualquer coisa, eu quero dizer que esse cara é o famoso lambe-saco do rolê, mas você já vai entender o motivo. Tá lá Então, fora, tá vamos fora lá. do Vamos corpo. lá, então, você tá entendendo o que eu tô Você acha falando? que se a igreja primitiva na época tivesse tecnologia, não ia filmar os cultos? Não é tecnologia, não tô falando contra a tecnologia. Não, a tecnologia, ela pode entrar. Você tá entendendo? Ela pode entrar. Microfone novo, microfone sem fio, essas coisas. Eu tô me referindo em tecnologia, eu tô falando especificamente das câmeras. isso. Eu acho que não deveria entrar. Na minha visão, privaria mais o culto do nosso Se a igreja culto. primitiva fosse hoje, com a tecnologia que nós temos de câmeras e mídia, você acha que não usaria? Ó, vamos pensar. Se Jesus, em seus dias lá pregando, se tivesse a possibilidade de usar câmeras, filmagem, transmitir nas redes sociais, você acha que ele não usaria? Não sei. Que aí eu não posso entrar na mente de Jesus. Então o irmão pergunta que o irmão não sabe, né? Vamos fazer Eu pergunta. não posso entrar na mente de Jesus. Então, Porque pensa comigo, pensa comigo. Ó, tem religiões... A pergunta que fica, Ó, como o evangelho do reino será pregado se existem países que a pregação do evangelho só tá entrando Missionário, através... negão. Missionário, A pregação nem que do morra. evangelho só tá entrando através das redes sociais. Missionário, nós estamos aqui por causa de missionários que morreram por causa de nós. Não foi por causa de câmera. Você é o bichão mesmo, hein? Até aqui já ficou claro pra todo mundo o ponto do James sobre as câmeras nas igrejas. Se você reparar, todos nesse podcast estão contra o James, porque eles são tudo uma panelinha e ninguém aqui é burro ao ponto de não entender o que o James está falando. O Fábio e o Miguel estão errados nessa história, e como estão errados, os próprios estão tentando achar qualquer tipo de brecha pra tentar vilanizar o James, e pra isso, o Fábio está disposto a colocar até mesmo o nome de Jesus Cristo no argumento pra tentar ganhar a discussão. Ele faz isso questionando o seguinte: se na época de Jesus tivesse tecnologia e câmeras, Jesus teria as usado ou não? Se ferrar, rapaz. Sabe qual é a real mesmo? A verdade é que com a chegada do Instagram e do TikTok, igreja virou palco pra pastor safado fazer graça. Essa história já é velha, todo mundo já sabe que muitos pastores fazem de tudo por views e isso é um fato. Eu tive em Portugal ano passado, retrasado, né, filha? Tive em Portugal, e foi bem na época de Gideões. Pô, e todo mundo sabe que eu amo Gideões paixão. A única forma como eu tava fora do país, a única forma de eu poder assistir as mensagens foi de forma televisiva. E eu fui edificado. Tudo bem que teve cultos que era 2 da manhã, eu tava assistindo lá, eu fui edificado. Por televisão, por vídeo. Então, só que assim, na minha opinião, o mal não é o vídeo ser transmitido. É as pessoas tendenciosas, tendenciosas, pegam vídeos, que nem tu falou. Quanto tempo de mensagem tem aquela tua The King de Pau? 1h22. Você pregou, Deus te usou, revelou, teve um momento com Deus, aí Sim. pegou aquela parte do que era que você falou, era uma língua tua com Deus, né, a tua edificação, fizeram aquele corte e lançaram na internet isso aí. É que as pessoas não estão entendendo. São más. Esse cara aqui é o confuso sobrinho. Ele não tá entendendo nada do que está acontecendo. O negócio dele é entregar a paçoca. Graças à sua incompetência, ele acabou entregando o Miguel de bandeja. Esse cara falou que o problema não é filmar o culto inteiro. O problema é que as pessoas tendenciosas fazem corte da filmagem bruta do culto e postam nas redes sociais. Mas adivinha só quem é o tendencioso que está postando esses cortes igual uma máquina? É claro que é o vosso pastor Mirim. Esse podcast virou um circo. Ponto pro James de novo, e a partir daqui, o Miguel ficou com tanta raiva do James que começou a gritar no microfone, mostrando pra todo mundo quão imaturo emocionalmente ele é. Além de ser um dinheirista metido a espertalhão, o moleque é extremamente arrogante e mal educado. Não, deixa eu fazer uma pergunta. Quem que é esse por causa The King The Power? E a irmã que falou lá aquele palavrão em cima do altar? Por que não criaram problema com isso? E se eu quiser falar inglês em cima do altar? Problema nenhum. Então pronto, irmão. Então morre o assunto, faz pergunta decide, faz pergunta de Bíblia. Não, mas acabou. É negócio de The King, não sei o que, The Power. Irmão, mas é o que tá em evidência. Se eu quiser falar Mohamed, se eu quiser falar árabe, se eu quiser falar francês, se eu quiser falar, se eu quiser falar merci, se eu quiser falar marra, e o que fere o seio da igreja por causa disso, irmão? É que o povo a quer mesma idiotice da pergunta do isso. The King The Power é a mesma idiotice da sua pergunta, tira as câmeras da igreja, irmão. Não é não. Não vem no meu idiotice, irmão. É a mesma idiotice, irmão. Quanta gente não foi curada pelo câncer? Quantas pessoas foi curada pela AIDS, pela televisão? Jesus não vai usar a TV. Quantas pessoas? Se Jesus quiser usar uma mula, irmão. Jesus usou uma mula como meio de comunicação. Mas entenda o que eu tô falando. Jesus pode usar a TV, pode usar o meio de comunicação, pode usar... Quantas pessoas sentem o Espírito Santo de Deus dentro da casa através do hino dos louvores? Que é por aqui, irmão, ó. É por aqui. Na TV, a cura aconteceu do mesmo jeito.
acontece até os dias de hoje. O mesmo Deus do passado é o mesmo Deus do presente e do futuro. Se tirasse, muita coisa ia acontecer. Aonde que a internet tem poder de barrar o mover do Espírito Santo de Deus, Fábio? Vamos lá comigo. Um exemplo. Nós sabemos que tem religiões que não entram câmera de jeito maneiro. Eles parou com a religião deles? Maneiro não, parou maneira. De crescer? Maneiro não, maneira. Corrige. Hein? Parou de crescer? Eu não vou perder meu foco. Isso é pra tirar meu foco, mas não vou tirar meu foco. Você já perdeu seu foco há muito tempo, irmão. Seguinte, isso é um podcast ao vivo e todos estão com as emoções à flor da pele. Dado esse fato, é normal que pessoas acabem engolindo palavras e cometendo erros. Acontece. Nesse trecho, o James acabou errando uma pronúncia e o Miguel se aproveitou disso pra zoar da cara dele, tirando o foco do que realmente importa naquele momento. E isso é nada mais, nada menos do que uma amostra do caráter do Miguel. Ele é um garoto totalmente desprovido de vergonha na cara, que não se importa de jogar sujo pra tentar ganhar o debate. E sabe o que é pior? O dono do podcast segue a onda do Miguel e começa a rir da cara do James. Olha só que coisa linda, não é verdade? Um velho palhaço desse dando uma dessa. Olha só o tamanho da falta de profissionalismo deste indivíduo. Tem mais é que ser chamado de lambisaco mesmo. Pois bem, agora escute isso daqui, porque eu tenho algo muito importante a dizer. Um exemplo. Maçonaria tá crescendo demais, nunca parou de crescer. Maçonaria não é religião. Como é que é uma organização. É uma organização que tá bombando. Secreta ainda, tá? Secreta. Você quer dar tá crescendo? Você quer usar a maçonaria como exemplo? Não, mas você quer comparar a maçonaria com a igreja? Não, tá crescendo. Não, aí tá fraco. Não. Um exemplo. Mas nunca se viu falar um nome tão grande de maçonaria. Eu me arrependi de colocar esse podcast aqui no meu canal. Não se arrependa não, porque isso é pra confrontar e pra gente aprender. Mas confrontar o quê? Comparando a maçonaria, a organização... Tira a câmera da igreja. Entenda. Vocês já estão misturando uma coisa pra fugir do foco. Você que deu um exemplo. Foi você. Eu dei o exemplo das câmeras. Eu tô falando de câmera. Mas você quer comparar a organização secreta eu tô falando de câmera. Com a igreja, lá não tem câmera. E o que eu tô falando? Lá está crescendo. É isso que eu tô falando. Você sabe, eu não sei se tá crescendo não, isso, nunca se ouviu falar tanto. Sempre ouviu falar que a gente nunca se ouviu falar tá no tempo midiático. Um número muito grande de crescimento. A pilantragem não tem limite mesmo, é impressionante, cara. O Fábio fez uma manipulação nessa parte da conversa e eu já vou te explicar como ele fez isso, mas antes, eu preciso te dizer o que o James estava tentando falar. O James usou uma analogia entre a taxa de crescimento da maçonaria e a da igreja para mostrar que a maçonaria continua crescendo mesmo sem que seus encontros sejam filmados. Ele não estava dizendo que a maçonaria e a igreja são iguais. Ele estava apenas comparando os resultados do crescimento em contextos diferentes. E onde entra a manipulação? Seguinte, no início da conversa, o James foi fazer a sua analogia, mas antes mesmo dele terminar de falar, ele foi cortado por um dos convidados. O James tinha dito ali que a maçonaria estava crescendo demais e que nunca parou de crescer. Em seguida, o convidado cortou o James dizendo que a maçonaria não é religião. Após isso, o James aceita o que o convidado disse e tenta prosseguir com sua analogia. Um exemplo. Maçonaria tá crescendo demais, nunca parou de crescer. Maçonaria não é religião. Como é que é uma organização. É uma organização que tá bombando. Secreta ainda, tá? Secreta. E é agora que a manipulação acontece. Presta atenção no que eu vou te dizer agora. O Fábio corta a fala do James e o acusa de estar comparando a igreja com a maçonaria. Essa acusação que o Fábio fez foi feita no sentido de que a igreja seria a mesma coisa que a maçonaria, como se fossem iguais. Depois disso, o Fábio descredibiliza tudo que o James disse e até o que ele ainda nem tinha dito, já que o James não tinha conseguido concluir a sua analogia. E adivinha quem é que se aproveita dessa situação para descredibilizar a fala do James? O mini pastor, é claro. Ele enxergou ali uma oportunidade de ganhar. Secreta. Você quer dar tá crescendo? Você quer usar a maçonaria como exemplo? Você quer comparar a maçonaria com a igreja? Não, tá crescendo. Não, aí tá fraco. Não. Um exemplo. Mas nunca se viu falar um nome tão grande de maçonaria. Eu me arrependi de colocar esse podcast aqui no meu canal. Não se arrependa não, porque isso é pra confrontar e pra gente aprender. Mas confrontar o quê? Comparando a maçonaria, a organização... Tira a câmera da igreja. Entenda. Vocês já estão... Foi por isso que no meio da conversa, o James disse que eles estão misturando as coisas pra fugir do foco. O James ainda tenta explicar o seu lado, mas eles não deixam e insistem que o James está errado. Entenda. Vocês já estão misturando uma coisa pra fugir do foco. Você que deu um exemplo. Eu dei o exemplo das câmeras.
Eu tô falando de câmera. Mas você quer comparar a organização secreta Eu tô falando de câmera. com a igreja, lá não tem câmera. E o que eu tô falando? Lá está crescendo. Isso aqui é o exemplo do que o ser humano está disposto a fazer para se passar como certo, mesmo sabendo que está errado. O ser humano é capaz de passar por cima da verdade ou de qualquer coisa para tentar vencer. E eles continuaram dizendo que o James estava errado sobre a sua analogia até o fim. Mas a igreja também tá um templos, a igreja tá um número de lojas muito grande de crescendo. Sabe quantos cristãos há no Brasil? Eu vou brigar com você agora. Sabe quantos cristãos há no Brasil? 85%. Mas não foi... Mas de cristãos no Brasil, cara. Aí eu olho pra você e falo uma coisa. Foi mérito da TV? Não foi mérito da TV, foi mérito Mas é mérito da TV hoje, irmão. Irmão, é mérito da TV, das pessoas, das vozinhas que veio antes. A tecnologia tá ajudando na disseminação do evangelho, velho. Tá ajudando as críticas chegarem, os problemas chegarem e as pessoas criarem descrédito. Tá bom, você tá certo. Deixa eu falar uma coisa pra você. Sila Malafaia, José Wellington, Bisomel Ferreira, grandes líderes do Brasil, tá todo mundo errado. Na visão dele, ele é o principal bichão. Tá todo mundo errado aqui, ele tá certo. Acabou, muda de pastores, vamos agora... Tira as câmeras da igreja. Tira a câmera da igreja. Vamos fazer cultos secretos. Tá bom? Vamos fazer culto secreto. Amém, reuniões secretas agora, né? Tem que ser isso, na sua visão. Pra falar de Bíblia, você tá certo, irmão. Você tá certo. Pra falar bem a verdade, vai melhorar até os nossos cultos, porque as pessoas estão perdendo tempo gravando em vez de adorar a Deus. Tem a mídia especificamente. Aí vocês querem, não, porque não? Oh, abre a visão, cara. Não, isso é eu não tô falando que não pode. Ó, um exemplo. Deixa eu terminar de falar. Vocês não deixam eu terminar de falar. Não é proibida a tecnologia entrar na igreja. É isso que eu tô falando. Não é proibida a tecnologia. Mas tem momento que não é pra ser gravado. Se a irmã tá lá no mistério, se a irmã tá pulando, pra que eu vou chegar a câmera na cara dela e apontar na cara dela? Eu já vi isso. Pra que isso? Pra criar coisa que quem tá lá fora não vai entender. É isso que eu tô tentando falar. Quem tá lá fora não vai entender. Desculpa. Porque quem não quer entender, não quer entender. Mas peraí, se é pra igreja, é pra ficar na igreja, não é pra ser edificado lá fora, porque quem tá edificado lá fora não vai entender. Então os novos convertidos. Então aqueles que não são crentes... Irmão, desculpa. Entendeu? Porque se não tivesse gravado, volto lá, se não tivesse gravado essa parte, tivesse filmado, não estaria esse bafafá. O Fábio e o Miguel estão argumentando na sujeira, na injustiça, na mentira, na manipulação e na distorção. Estão fazendo tudo o que agrada a Satanás. Toda a oportunidade de manipular os fatos, eles manipulam. 1h22 de palavra, de revelação e por aí vai. Cortaram The King The Power. Você quer usar a maçonaria como exemplo? Não, mas você quer comparar a maçonaria com a igreja? Não, tá crescendo. Não, aí tá fraco. Não. Eles sabiam que o James estava certo, eles tinham a ciência disso, e tudo isso que você viu foi feito de propósito. O mais impressionante foi que as pessoas que estavam assistindo a esse podcast ao vivo acreditaram no Pastor Mirim. O pessoal, siga o conselho que o pessoal tá te dando aqui, viu? James, finge uma dor de barriga e sai daí. É porque talvez eu tenha coragem de falar. A Bíblia não diz em lugar algum que o dom de profecia era temporário, e como isso não foi confirmado por ela, algumas pessoas se passam por profetas. Na primeira carta de João, capítulo 4, versículo 1, diz o seguinte: Amados, não creiam em qualquer espírito, mas examinem os espíritos para ver se eles procedem de Deus, porque muitos falsos profetas têm saído pelo mundo. Esse versículo é um alerta para as pessoas não acreditarem em qualquer um, só porque a pessoa que se diz profeta está falando bonito ou diz que está falando por Deus. E sabendo sobre os falsos profetas, Jesus nos avisou que nos últimos tempos iriam surgir muitos falsos profetas para enganar os crentes. Jesus disse: pois aparecerão falsos cristos e falsos profetas que realizarão grandes sinais e maravilhas para, se possível, enganar até os eleitos. Vejam que eu os avisei antecipadamente. Os falsos profetas deram muito trabalho no passado, e é por isso que a Bíblia nos ensina a reconhecer um falso profeta. Agora eu vou te mostrar algumas características de um falso profeta, e a primeira é que as profecias deles nunca se cumprem. E se a profecia não se cumpre, ela não vem de Deus. Em Deuteronômio, capítulo 18, versículo 21 e 22, é dito: mas vocês perguntam a si mesmos: como saberemos se uma mensagem não vem de Deus? Se o que o profeta proclamar em nome do Senhor não acontecer nem se cumprir, essa mensagem não vem do Senhor. Aquele profeta falou com presunção: não tenham medo dele. Deus está dizendo assim: corre e abraça ela, porque eu tô vendo em cima dela cura,
Quando você abraçar, tem cura pra você, vai lá. Ele não curou nada, ele não cura nada. Quem cura é Deus e a nossa fé. Os falsos profetas são manipuladores, eles procuram satisfazer seus próprios desejos egoístas, como ter poder, dinheiro ou influência. Usam as pessoas, enganam, fazem chantagem emocional e se aproveitam do medo, tudo para conseguirem o que querem. Na carta de Paulo aos Romanos, capítulo 16, versículos 17 e 18 da Bíblia, Paulo disse: recomendo-lhes, irmãos, que tomem cuidado com aqueles que causem divisões e coloquem obstáculos ao ensino que vocês têm recebido. Afastem-se deles, pois essas pessoas não estão servindo a Cristo, nosso Senhor, mas os seus próprios apetites. Mediante palavras suaves e bajulação, enganam os corações dos ingênuos. A essência do alerta de Paulo nesse trecho é que quando alguém promove a si mesmo no lugar de Cristo, mesmo que sutilmente, essa pessoa está agindo por interesses próprios, não pelo reino de Deus. Você vai pegar esse Pix, você vai fazer agora um propósito de R$100. Você vai fazer e quem for fazendo, sai da live e já faz agora. E já comenta aqui, eu vou fazer. Eu tô no propósito. Eu tô insistindo. A Bíblia diz, aquilo que pode você não faz, até o que ele quer será tomado. E eu não prego ameaça, mas nunca diga não ao Espírito Santo de Deus. Quando confrontados com a verdade, os falsos profetas não se arrependem nem aceitam nenhuma dúvida, eles não ouvem a verdade. No lugar disso, desafiam a verdade por orgulho, interesse próprio, medo de perder poder ou popularidade. Mesmo quando confrontados por profetas verdadeiros ou pela palavra de Deus, eles resistiam ao arrependimento e levavam muitos ao erro. Hananias era um falso profeta no tempo de Jeremias. Ele contradisse diretamente a profecia de Jeremias, que era um verdadeiro profeta de Deus, afirmando que o cativeiro na Babilônia duraria apenas 2 anos. No entanto, Jeremias, guiado por Deus, alertava que o auxílio seria de 70 anos. Hananias se recusou a ouvir a verdade e persistiu em sua mentira, levando o povo a confiar em falsas esperanças. Como consequência, Deus o retirou do meio do povo. Em Jeremias 28, do versículo 15 ao 17, é dito: disse, pois, o profeta Jeremias ao profeta Hananias: escute, Hananias, o Senhor não o enviou, mas mesmo assim você persuadiu esta nação a confiar em mentiras. Por isso, assim diz Senhor, vou tirá-lo da face da terra. Este ano você morrerá, porque pregou rebelião contra o Senhor. E o profeta Hananias morreu no 7º mês daquele mesmo ano. Essa passagem é um exemplo direto de um falso profeta que desafiou a verdade de Deus, se recusou a aceitar a correção e foi julgado severamente por enganar o povo. Com isso, eu não estou dizendo que o Miguel vai perder a sua vida. Eu estou apenas mostrando que uma das características de um falso profeta é não aceitar estar errado. Tá bom, você tá certo. Deixa eu falar uma coisa pra você. Sila Malafaia, José Wérito, Bisomel Ferreira, grandes líderes do Brasil, tá todo mundo errado. Na visão dele, ele é o sabichão. Tá todo mundo errado aqui, ele tá certo. Acabou, muda. Pastor. Você tá certo, irmão. Você tá certo. Você não é profeta coisa nenhuma, Miguel. Se você é um profeta, só se for da mentira, porque tudo que você afirma não acontece. Just as sure as you're listening to me, just as sure as you're listening to an 8-year-old voice. Essa é a primeira vez em que um caso de um profeta mirim viraliza tanto no nosso país, mas essa história já é velha. Isso já aconteceu inúmeras vezes ao redor do mundo. Just as sure as you're playing a record, it's just as sure. Um exemplo, o documentário Marjoe, de 1972. Esse documentário acompanha um homem chamado Marjoe Gortner, que foi um fenômeno religioso nos Estados Unidos enquanto era uma criança. That you're going to go to hell if you're not saved. I stand firm in my belief that the Bible is the Word of God. Ele nasceu em 1944 e, quando tinha apenas 4 anos, ele foi um pregador infantil. Quando criança, Marjoe pregava para multidões e impressionava as pessoas com seu carisma. At this time, let me introduce to you little Marjoe. Howdy, neighbors. May the Lord bless you. When I would go to a press conference or an interview, my father would march me in full outfit right up to the news editor, say, I want to see the editor. They would be so shocked at a 6-year-old kid coming up with a full handshake. And I would say, how do you do, Mr. Smith? My name is Marjoe Gortner. I'm in town to give the devil 2 black eyes. Todos acreditavam que Marjoe fazia milagres. Ele era visto como um menino abençoado por Deus. As pessoas acreditavam que ele podia curar doenças com um toque ou com uma oração. Muitos frequentavam esses cultos em busca de cura ou salvação, e quando viam uma criança tão pequena pregando com tanta intensidade, achavam que estavam diante de algo único e milagroso. Mas a triste realidade é que tudo aquilo não passava de uma encenação. Era tudo mentira. O que ninguém via era que nos bastidores
milagres, os pais de Marjoe controlavam tudo e ficavam com todo o dinheiro arrecadado pelo menino. Seus pais não viam como um milagre de Deus, mas como um produto. Eles criaram Marjoe como uma criança propaganda da fé, uma ferramenta para atrair multidões e ganhar dinheiro. Desde os 2 anos de idade, ele já era ensaiado. Aos 4 anos, ele começou a pregar em público. Seus pais o treinavam exaustivamente. O ensinavam a usar uma voz forte, simular emoções intensas e fazer gestos dramáticos. A mãe de Marjoe era extremamente autoritária. Se ele cometesse erros na fala ou não pregasse com a intensidade esperada, ela o punia e, às vezes, essas punições envolviam episódios de afogamento isolado. Os pais evitavam bater nele, pois não queriam que hematomas fossem percebidos durante suas muitas aparições públicas. Ele não frequentava a escola normalmente porque vivia viajando em turnê com os pais. Sua infância foi passada em hotéis, igrejas e palcos. Sem amigos, sem liberdade, ele não teve uma infância de verdade. Para você ter uma ideia do quanto os pais do Marjoe planejaram esse esquema, até o nome Marjoe, que é o nome do garoto, foi criado com um objetivo estratégico. O nome Marjoe foi uma junção do nome Mary e Joseph, que são os nomes dos pais de Jesus, em português Maria e José. O nome Marjoe foi um nome pensado para ter uma conotação sagrada, causar impacto e atrair a atenção dos fiéis. Os pais de Marjoe já lhe deram esse nome com a intenção de transformá-lo em um símbolo religioso e lucrativo. Desde o seu nascimento, ele foi moldado para ser uma figura pública, uma criança profeta pronta para o palco. Anos depois, agora na sua adolescência, o Marjoe percebeu que não tinha controle sobre sua própria vida. Ele entendeu que havia sido usado como uma máquina de arrecadar dinheiro pelos pais. Então, aos 16 anos, ele fugiu de casa sem dinheiro, sem educação formal e com traumas profundos. Depois de adulto, mesmo não acreditando mais naquilo que ele pregava, Marjoe voltou ao circuito dos pregadores. Isso porque ele sabia que muitos daqueles pastores não eram movidos por fé, mas sim por fama e dinheiro, e ele passou a pensar da mesma forma. Marjoe se tornou um mestre da performance. Ele usava técnicas de manipulação emocional para arrecadar doações do público. Gritava no tom certo, repetia frases com poder dramático, tocava nas pessoas com teatralidade e até forjava momentos de curas milagrosas. Mas com o tempo, Marjoe começou a se sentir mal com o que fazia. Então ele decidiu sair definitivamente desse meio, mas antes ele decidiu expor tudo. But I've been playing with that now for a couple of years and I just can't go on doing it like that anymore. Ele convidou diretores de cinema e jornalistas para acompanhá-lo secretamente em sua última turnê como pregador. Ele permitiu que os bastidores fossem filmados, revelou as técnicas de manipulação emocional, mostrou o dinheiro arrecadado em cada culto e expôs a ganância dos pregadores com quem dividia os palcos. Quando esse documentário saiu, ele foi um choque para os Estados Unidos e essa, até hoje, é uma das denúncias mais corajosas já feitas sobre o uso da fé como espetáculo e negócio. Alguns seres humanos são capazes de feitos fascinantes, mas também de muita crueldade. A mãe de Marjoe é uma das piores mães que eu já vi pisar na Terra. Em certas partes, a história de vida do Marjoe é semelhante com a história do Miguel. O canal, no entanto, fez um dossiê sobre a história por trás do Miguel, onde revelou que quem está por trás do Miguel é sua mãe. Quem criou todas essas histórias absurdas que partem do Miguel foi ela. No fim das contas, Miguel não cresceu nas mídias por espalhar a palavra. Ele cresceu falando absurdos e mentindo em nome de Deus. Tentou lacrar em podcast, não conseguiu. Tentou manipular, mas foi pego. Se contradisse inúmeras vezes, tudo isso enquanto se aproveitava da fé dos outros para ganhar status e dinheiro amando de sua mãe. Miguel afirma que sua intenção ao transmitir cultos pela mídia é levar a palavra de Deus aos fiéis, mas no meio das lives, por meio de apelações, o próprio vive pedindo pix ao povo, além de cobrar até R$3.000 para aparecer numa igreja. No fim das contas, já está mais que claro que tanto Miguel quanto as pessoas que estão por trás dele nunca tiveram o objetivo de salvar almas. Tudo isso não passou de um grande esquema para enriquecer às custas da vulnerabilidade das pessoas.